Bom dia, gente. Eh, Nós falamos na semana passada sobre a questão das diretrizes, né, diretrizes alimentares, internacionais, óbvio, né, e comentamos um pouco sobre a introdução de óleos vegetais na nossa alimentação, que essa prática, né, vem sendo introduzida na nossa alimentação já há 3 gerações, desde 1911. Eh, então, nós, entre aspas, seríamos já a terceira geração, né, os nossos filhos já seriam a quarta, os nossos netos a quinta, eh, e por conta disso, muitas vezes a gente perde a referência, né, eh, e não consegue identificar, muitas vezes, como era antes, por que era antes de uma maneira e porque agora é de outra maneira, né. E que essa nova maneira, entre aspas, pode ser fator de causador de enfermidades, né, principalmente por conta da continuidade no largo do tempo, porque o que a gente percebe, se a gente for observar cientificamente, o que conta é o tempo, ou seja, durante quanto tempo você está fazendo aquela prática no total da sua vida, para poder identificar se aquilo realmente é um causador de problema ou não, né. Quando a gente fala de inflamação por alimento, o principal é o tempo, né, porque, o organismo tem uma certa flexibilidade, como a gente já falou em outros encontros anteriores, então o organismo se adapta, mas ele se adapta até um certo ponto, né, e a partir daquele ponto ele começa a reacionar. Então por esse motivo muitas vezes tem gente que, já de adulto começa a ter alergia de um determinado alimento, por exemplo. Sabe, por conta dessa questão do tempo, né. Então, para nós é extremamente importante ter essa consciência, né, da influência do tempo e, por conta disso, começar a detectar, eh, em que momento se iniciou determinada prática dentro da nossa alimentação. Porque aí a gente consegue separar, o que realmente é o alimento, o que é o tempo e o que é, o conjunto do todo, né. Então a gente falou sobre a introdução de óleos vegetais. Eu não sei se ficou alguma dúvida sobre a última aula, porque realmente foi muita informação. Inclusive eu nem consegui abordar todo o tema, a gente ficou só nos óleos vegetais, mas faltou toda a parte de carboidratos, de grãos e cereais, etc. E, mas basicamente o modus operandi foi praticamente o mesmo, né? Quero dizer, eh, não é que comer grãos e cereais faça mal, porém, quando você come demais, aquilo começa a te causar problemas. E no caso dos cereais, né, a gente fala aqui dos carboidratos, anteriormente a nossa alimentação era baseada em gordura, principalmente, em segundo lugar proteína, em terceiro lugar carboidrato. E atualmente a nossa alimentação é baseada em primeiro lugar carboidratos, segundo, proteína, gordura, vamos colocar assim, né, porque muitas vezes a gente come mais proteína do que gordura e às vezes quem come um pouco mais natural é mais gordura do que proteína. Mas essa alteração da da gordura para o carboidrato é o principal, porque é daí onde o nosso organismo tira a energia, né, o nosso organismo, retira a energia ou dos carboidratos ou da gordura, né, e isso é o que influencia, uma série de fatores. Então, por exemplo, tem pessoas que não têm predisposição e nunca tiveram ninguém com diabetes na família e de repente começam a ter resistência insulínica, que é precursor da diabetes, né, ou ter outros sintomas que são precursores da diabetes. Isso por conta do simples fato de que é o organismo sinalizando que está chegando no limite não diria da ingestão, né, porque não é um total de carboidrato que ele ingere na vida, né, mas o seu organismo já não está mais conseguindo processar tanto carboidrato. Então ele começa a dar sinais de resistência insulínica. E isso pode e o pior de tudo, gente, é que são enfermidades silenciosas, sabe. Então muitas vezes você não vai ter um sintoma aparente. Quer dizer, você não vai ter uma dor, você não vai ter uma, eh, um comichão, né, uma coceira no corpo, você não vai ter sintomas aparentes, simplesmente o "bom dia, Salvador". Ok, bom dia, Esther. Simplesmente o seu organismo, ele, internamente, os órgãos internos, ele começam a não funcionar como deveria, né. E a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente fala de resistência insulínica, que é a o precursor da diabetes, um dos sintomas é você não conseguir emagrecer. E hoje em dia, na fase adulta, quem é que não consegue emagrecer? Todo mundo. Isso é normal. Quer dizer, é normal porque, né, nós acostumamos a isso, acreditando que isso seria o normal, mas realmente não é o normal. Isso é um sintoma de resistência insulínica, né. Então tem muita gente que fala: "Ah, porque o metabolismo fica mais lento, etcétera". Por um lado sim, mas por outro, eh, o sistema digestivo já não está conseguindo processar corretamente, a quantidade de carboidratos que a gente tem circulando dentro do sistema.
né, que é o nosso corpo, né? Então são sintomas silenciosos. Às vezes você tem uma barriguinha, né? E aquela barriguinha que a gente associa a metabolismo lento, muitas vezes não é metabolismo lento, é inflamação, né? Então já é um sintoma também da resistência insulínica. Só que como aquilo não te causa dor, não causa incômodo, ou seja, não dói, a gente assume que isso é parte da nossa existência. Pode falar, Vanilde. Voltando naquela questão das gorduras e dos óleos ali, você tem algum material, alguma listinha, alguma coisa assim dos óleos recomendáveis, assim, as gorduras recomendáveis para disponibilizar? Porque a gente já entendeu que o óleo de oliva, o óleo de coco são bons e tal, mas assim, alguma coisa mais em termos de alimentação, gordura, como você já falou ali, tem o torresmo, tem algumas coisas assim, tem algum material listado sobre isso para a gente ir adaptando? Então, listado não, tá? Porque é o que eu comentei no último encontro. Se a gente observar a história, tudo que é recente, e quando eu digo recente, eu digo a partir de 1900, nem tudo, ninguém, não tinha ninguém vivo aqui, sabe? Mas isso dentro do que é a história da humanidade, isso é considerado recente. Então, tudo que é recente, ou seja, introduzido na nossa alimentação a partir de 1900, pode se considerar como um possível fator de inflamação. O que a gente utilizava antes disso era realmente ou a banha de porco, ou o óleo de oliva, que, como eu falei também anteriormente, isso a gente já consumia desde a Grécia Antiga, né? É, e até hoje, né, para quem vai para a Europa percebe isso. Lá eles não usam óleo de soja. Lá o óleo de soja é mínimo a utilização. A base da alimentação lá é óleo de oliva, né? Mas por quê? Porque é o costume deles, desde sempre, né? É, e para substituição, eu não diria aconselharia, mas outra vez, é uma questão de observar a história. Como era feito antes? Banha de porco, né? Ah, mas eu não, onde que eu vou achar a banha? Você pode comprar no supermercado a banha de porco, mas como eu faço na minha casa, né, para substituir o óleo vegetal, como eu faço. Na hora de preparar o torresmo, fica lá o óleo, porque o torresmo, a banha derrete, então fica lá o óleo. Então eu separo aquele óleo para poder utilizar. Quando eu vou fritar uma carne, por exemplo, ou quando eu já tentei, inclusive, fazer pipoca com banha de porco. Só que como eu usei a banha de porco que veio já da fritura do torresmo, então ele fica com um leve sabor de carne. Obviamente não é o que eu queria. Então eu não utilizo mais a banha de porco para fazer pipoca. Mas para você fazer, por exemplo, arroz, fazer a comida do dia a dia, serve. Porque na verdade, ele não fica com gosto de banha de porco, ele fica com um leve sabor de carne, sabe? Então dá para utilizar a banha de porco como para ir substituindo o óleo vegetal na hora de fazer o cozimento do alimento. Isso é tranquilo. Então, você separa o óleo, guarda na geladeira e ele, inclusive, ele solidifica, ele vira um patezinho ali, sabe? Aí você pega aquele, né, tira o copinho, coloca num copinho de cristal, pega uma colherada e joga na panela para preparar a comida. E é como eu faço. Então, dá para substituir dessa maneira, né? Ou você pode comprar a banha de porco mesmo no supermercado, que eles vendem, né? É, mas sim, eu que faço o torresmo, né? Eu não compro o torresmo pronto. Eu compro o torresmo no açougue, corto lá e peço para eles separarem o couro, porque incluso, né, fica mais fácil e mais gostoso também. Mas eu que faço. Então dá para fazer tranquilamente, não tem nenhum problema. A questão dos óleos vegetais é aquilo que eu comentei também. Hoje já se sabe que os óleos vegetais, soja, principalmente, que é o que a gente usa na cozinha, né? Porque o que é usado na indústria não é isso. O que se usa na indústria, quando você vê em qualquer produto que você vê que vem escrito óleos vegetais como ingrediente, não é óleo de soja. Por quê? Porque o óleo de soja é caro. Então eles usam os óleos mais baratos, que não são os óleos que a gente normalmente usa na cozinha, que é o óleo de algodão, o óleo de girassol. É, inclusive, eu não sei quem usa aqui óleo de girassol na cozinha, gente. Óleo de girassol para você cozinhar é terrível. Ele fica até com sabor ruim, sabe? É, incluso, a modo de comparação, é quando você, por exemplo, vai cozinhar com uma banha de porco, você consegue cozinhar várias vezes na mesma banha porque ele não fica cheirando ruim nem nada disso. Com óleo de soja não dá. Você faz a pipoca, por exemplo, um dia. Tô dando a pipoca porque é algo mais comum, né, da gente utilizar e para você exemplificar. Então você cozinha a pipoca na panela num dia, no dia seguinte você não consegue cozinhar de novo na mesma panela porque tá cheirando a ranço, sabe? Então, para dar um exemplo para vocês, né? Então, quando a gente vê no alimento industrializado que vem escrito óleos vegetais, às vezes é óleo de palma, às vezes é óleo de algodão, às vezes é óleo de milho. Então, são os óleos que a gente não costuma usar na cozinha, né? E são óleos de, entre aspas, pior qualidade, porém aceitáveis no que na alimentação, porque é possível de ser consumido, né? É, e, incluso, né, quem estuda aí segurança alimentar sabe de todas essas coisas, né? Porque engenharia de alimentos, por exemplo.
Por quê? Porque a engenharia de alimentos justamente é uma disciplina onde você estuda outros, eu diria, ingredientes, ou sei lá, sim, outros ingredientes que podem ser adaptados dentro da cozinha, né? Dentro da própria fabricação de alimentos, sem causar danos à saúde, entre aspas, né? Porém, como a gente já viu, quando você consome em demasia, aquele ingrediente começa a te causar reações, porque o nosso corpo ele tem uma flexibilidade até um certo ponto. A partir daquele ponto, ele reaciona. Porque o nosso corpo é adaptável, o nosso corpo é uma máquina, gente. Sabe? E foi feito perfeito para isso. Sabe? Mas por quê? Ele tem essa adaptação justamente para você não morrer na primeira falta. Entendeu? Para você não morrer na primeira vez que te faltar um alimento. Então, ele se adapta a outro alimento. Mas isso não significa que aquele outro alimento nunca vai te fazer mal, né? Então, tem isso também. Então, por isso que a gente precisa, ou é importante a gente conhecer a história. Por quê? Porque na história, conhecendo a história, a gente consegue identificar o que é novo dentro da nossa alimentação e o que não é, né? Como eu falei, o óleo de oliva não é novo na nossa alimentação. O óleo de soja, sim, é, né? E novo é a partir de 1900. Então é importante a gente observar essas coisas, né? Porque hoje já se sabe que os óleos vegetais causam inflamação, né? E como eu falei, inflamação não é uma enfermidade, ou seja, é uma enfermidade silenciosa. Incluso muitas vezes não é facilmente detectável, né? Às vezes você está todo inflamado, apresentando uma série de sintomas e o médico não conecta uma coisa com a outra, ou seja, ele não vai te falar que o seu sintoma é sintoma de inflamação por conta da alimentação. Até porque a medicina hoje em dia está acostumada a tratar o sintoma e não a enfermidade. Então, você vai no médico com dor de cabeça, o médico não vai investigar por que você está com aquela dor de cabeça. Ele vai te dar um remédio para cortar a dor de cabeça. Por quê? Porque ele está tratando o sintoma. Ele não está tratando a causa, né? Então, são esses detalhes que a gente precisa ter consciência até para entender como funciona a medicina hoje, como funciona a alimentação hoje e você ser o seu próprio médico, como diz o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fala muito isso, né? Que ele é o próprio médico dele. Então, ele tem consciência do próprio corpo. Como um jogador de alta performance, é papel dele ter consciência do próprio corpo, do próprio organismo, né? E nós precisamos ter essa consciência também, né? Porque senão vamos alienados pela vida, né? Comendo tudo que aparece pela frente, né? E então os óleos vegetais hoje já se sabe que são um tipo de produto que é altamente inflamatório por conta do ômega 6, que é diferente do ômega 3, né? Que o ômega 3 é o que, né? Até a gente toma como suplemento, que também vem do óleo de peixe, né? Mas o ômega 6 não. Então, o ômega 6 é altamente inflamatório, né? E a inflamação não é tão facilmente detectada. Então, eu não sei quantos de vocês sabiam, mas a barriguinha de chope, que a gente chama, aquilo é sintoma de inflamação. A celulite é sintoma de inflamação também. Ter enxaquecas constantes também pode ser sintoma de inflamação. Um dos, né? Um dos. Então, você tem que ir juntando as pecinhas. Por isso que, quando a gente fala de medicina integrativa, já é um plus. Por quê? Porque o médico integrativo, ele vai olhar você no todo. E ele não vai tratar só o sintoma, como a medicina normal. Ele vai olhar no todo e ver desde a sua rotina, o que você come, como você faz as coisas durante o dia, como era antes, como é agora, etc. Então, ele vai olhar no todo e vai ter uma visão um pouco mais holística para tentar entender o que está acontecendo. E sem contar que ele não vai focar em um único órgão, por exemplo, né? Então, ele vai olhar você como um sistema. Às vezes você está com dor de cabeça, então ele não vai te dar um remédio para dor de cabeça, ele vai tentar entender o que está acontecendo dentro do seu organismo para identificar o motivo daquela dor de cabeça e tratar a causa e não o sintoma, né? Mas como eu também falei, a medicina integrativa não é tão acessível assim, né? A gente já sabe hoje. Então, para vocês terem um pouco mais de referência, quando tudo isso que a gente fala aqui, eu não tirei do além, né? Então, começou a me saltar as informações buscando médicos integrativos que me dessem as pecinhas, como o Salvador comentou da última vez. Então, tudo é como as pecinhas do quebra-cabeça, né? E você vai juntando uma coisa na outra. Então, por exemplo, no meu caso particular, eu vinha apresentando vários sintomas, além da questão de não conseguir emagrecer. Eu estava muito acima do peso e não conseguia emagrecer, independente do que eu comesse, né? E fazendo um tratamento durante um ano com uma nutricionista bioquímica, então ela me alertou que isso poderia ser, ou era, né, no caso, um sintoma de inflamação. Eu estava normal, gente, trabalhando normal, mas tinha vários sintomas isolados que eram sintomas de inflamação, né? Incluso, nem foi ela que resolveu meu problema, foi o médico integrativo que me olhou no todo, né? Mas só para trazer para vocês essa observação, para vocês também olharem para o organismo de vocês desta maneira. E aí, como que você identifica, por exemplo,
essa questão das vias metabólicas, né, que a gente falou na semana passada. Então, anteriormente, quando a nossa alimentação era baseada em gordura, a nossa via metabólica, o que eu quero dizer com via metabólica? É de onde o seu organismo está tirando a energia, né? Era baseado na gordura. Hoje, já não. Hoje é baseado no carboidrato. Então, quando você tem duas vias metabólicas, o organismo vai buscar sempre aquela que custa menos para ele, né? Trabalhar. E, no caso, a via metabólica dos carboidratos, ela é mais barata, vamos colocar assim, porque ela é mais fácil ou custa menos para o organismo retirar a energia. Porém, ela é uma via extra, ou deveria ser uma via extra, ou seja, aquela via em que, se faltar a gordura, eu vou no carboidrato, né? Por isso que quando a gente come o carboidrato, ele dá um pico de energia. A gordura não dá pico. Por quê? Porque a gordura para, vamos colocar assim, como se fosse um atleta de alto desempenho, ele é o atleta de fundo, né? Aquele que consegue fazer largas distâncias. Por quê? Porque ele vai retirando a energia do organismo constantemente. No caso do carboidrato, não, ele dá um pico. Por isso que quando a gente começa a tratar questões de via metabólica, a gente observa muito a questão dos picos de insulina, né? Então, para ser mais práticos, por exemplo, não sei quantos aqui sabiam, mas quando a gente começa a ter a pré-diabetes, hoje a gente tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, e não sei se vocês sabem, mas o Alzheimer já é considerado um diabetes tipo 3. Então, a via causadora do Alzheimer, hoje em dia, já se considera que problemas metabólicos de insulina, ou seja, causado por excesso de carboidrato. Não sei quantos de vocês já sabiam disso, mas isso já é considerado assim na medicina. Pode falar, Vanilde. Dá para se associar assim, toda pessoa que tem Alzheimer, automaticamente ela está com diabetes, está diabética, será? Se você buscar hoje os médicos mais é, conceituados, eles vão indicar que o Alzheimer já é considerado como diabetes tipo 3, sabe? Então, é o que eu falei no nosso último encontro. É, problemas mentais, né, que a gente observa hoje, já vêm sendo considerados como é, a linha final, ou o ponto final, do que a gente, da nossa própria rotina, ou seja, do excesso de consumo de carboidratos. Sabe? Então é a mesma coisa, por exemplo, quando você tem uma criança em casa e você dá um docinho para ela, ela fica assim, serelepe, sabe? Por quê? Porque aquilo influencia tanto no organismo quanto na mente, sabe? E o fato daquilo ser constante na vida da pessoa, quando ela chega mais na vida adulta ou já na fase de envelhecimento, é óbvio que aquilo vai causar é, deterioração do sistema nervoso central, sabe? Então, por isso que é importante a gente baixar a inflamação, reduzir a inflamação. E às vezes o nosso corpo está tão inflamado que ele não reaciona bem quando você tira, o organismo reaciona como o organismo de um viciado, ele entra é, tem uma palavra para isso, mas é quando você retira do viciado aquilo que causa o vício e ele, abstinência, sabe? Então, o açúcar, quando você tira o açúcar, você tem sintomas de abstinência, sabe? Então, não dá para dizer que o açúcar não é viciante. Se ele causa sintomas de abstinência, ele é sim viciante, sabe? Então, é, por isso que é importante a gente buscar outras vias de informação e poder fazer uma comparação entre o que nós temos agora, atualmente, depois de 1900, que nós já somos a terceira geração que estamos metidos nisso, e o que vinha sendo feito toda a vida, a existência da humanidade até o momento. E por que se mudou de um lado para o outro, né? Como a gente viu aqui na última aula, foram questões políticas, econômicas, não é porque fazia bem para sua saúde. O ponto faz bem para sua saúde ou não, foi o último ponto a ser considerado e foi utilizado como marketing sem ter sido feito a devida observação prévia, né? Então, são questões que a gente precisa levantar e precisa considerar na hora de escolher ou não um alimento. E buscar alternativas, né? Buscar alternativas. Então, voltando para a questão da via metabólica, é, quando o nosso organismo tira o alimento das gorduras, a gente consegue ter mais constância naquela energia. A energia é mais constante. Por isso, quando você está na via metabólica da gordura, você consegue permanecer em jejum de água durante muito mais dias, sem nenhum problema, né? Até porque, se a gente voltar lá nos primórdios, né, era o normal até para garantir a existência da humanidade, porque as pessoas não estavam comendo 3 vezes no dia. Na verdade, elas comiam uma vez a cada 3 dias, mais ou menos. Era conforme a caça aparecia, né? E quando a gente fala de via metabólica dos carboidratos, isso, na verdade, deveria ser a exceção. Deveria ser a exceção, mas hoje, segundo o que a gente observa, já não é a exceção, né? Então, até por conta do nosso organismo conseguir se adaptar a essa situação, né?
Então, dá para você mudar de novo? Dá, mudando a alimentação, tirando a base dos carboidratos e passando a ter a base nas gorduras, né? Então, é um processo largo no tempo. É possível realizar? Sim. Como que faz? Você começa a reduzir os carboidratos, e uma coisa que é importante ressaltar, nesse processo de redução dos carboidratos, você vai apresentar sintomas de abstinência, você vai apresentar sintomas de inflamação. Às vezes o organismo ele está tão inflamado que qualquer coisinha já é o motivo para explodir, sabe? Então, isso tudo precisa ser observado, né? É, e você conseguir conectar uma coisa com a outra. Então, por isso que é possível fazer? Sim. Dá para você fazer sozinho em casa? Sim, dá para fazer. E é importante observar que se você já tem a base da sua alimentação nos carboidratos e você decidir mudar para as gorduras, precisa ser uma coisa pensada e bem feita, porque você não consegue, ou seja, não é que você não consegue, você pode, se você não fizer direito, você acaba engordando mais, porque você está dando para o seu organismo duas vias de energia, então ele acumula, por um lado, e se fosse esse o único problema, estaria ok. Porém, quando você tem carboidrato e gordura no mesmo alimento, você pode estar detonando uma bomba, que é a questão de você ter problemas cardíacos. Hoje também já se sabe que o causador de problemas cardíacos não é a gordura, é os carboidratos. Isso já se sabe. Então, o que entope as veias não é quando você ingere a gordura, é quando você ingere muito carboidrato e você dá um chute de gordura e o organismo, por não conseguir ter essa flexibilidade metabólica, por quê? Porque o organismo, o que ele faz? Ele pega a gordura, ele pega o carboidrato, pois é, Salvador, ele pega o carboidrato, o fígado processa aquilo e transforma em gordura para o organismo, entendeu? Então, se você já tem um organismo seguindo nesse roteiro e você vai fazer a transição, então, quando você dá a gordura para o organismo, ele não consegue processar. Então, o que ele faz? Acumula. E nessa de acumular, é onde pode acontecer o entupimento das veias, é onde pode acontecer, e de entupimento nas veias pode causar AVC, pode causar derrames, pode causar uma série de coisas. Então, por conta disso, é que eu não vou falar para vocês fazerem isso buscarem um médico para fazer isso, né? Mas precisa ter a consciência de que isso pode acontecer, sabe? Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro, se retira os carboidratos, para depois introduzir a gordura. Porque você tem que adaptar o seu organismo neste processo. É um processo de adaptação. Incluso, hoje a gente tem também a questão, por exemplo, da gordura no fígado. Pode falar, Vanilde. Assim, não sei se eu estou correta nessa colocação, mas parece que até uma banana, uma fruta que eu comi, ela contém um pouquinho de carboidrato, uma certa quantidade de carboidrato. Então, nesse sentido, eu gosto muito de fruta e legumes e tal. Então, nesse sentido, seria ir retirando totalmente até mesmo os legumes, frutas e tal, que também possuem um pouquinho de carboidrato, ou só os carboidratos, os farináceos e tal, assim, o que você... Sim. O ideal é você retirar primeiramente tudo que é industrializado. Tudo. Isso por quê? Porque é o que eu falei antes. Muitas vezes o organismo ele já está num processo inflamatório tão alto que ele vai apresentar problemas na hora que você vai fazer a transição. Não é que a transição é ruim, não. É que o organismo já está no limite dele. Então você começa a fazer a transição, ele não consegue fazer a transição, sabe? Então, por isso que eu, no meu caso, eu fiz, obviamente, com acompanhamento médico, porém, diante de toda essa informação, eu não fiz exatamente o que me foi recomendado pelo médico. Por quê? Porque eu tinha conhecimento de outras coisas, então eu fui aplicando outras coisas no conjunto. E hoje, por ter já o conhecimento, eu já não preciso de ter um acompanhamento médico. Eu consigo fazer sozinho, entendeu? E manter, né? A questão é manter. Você faz a transição e você mantém, né? Eu posso voltar para a via do carboidrato de novo? Sim, é só voltar a comer o carboidrato, ter ele ali como a base da minha alimentação. Mas eu sei que eu vou voltar a ter a barriguinha de chope, eu vou voltar a ter sonolência, eu vou voltar a ter a lentidão mental, eu vou voltar a ter uma série É até engraçado, porque, por exemplo, hoje, quando eu como um pouco mais de carboidrato, o meu organismo reaciona como se eu tivesse uma intoxicação. Olha só que curioso. Tudo que eu comia antes, agora se eu como um pouquinho, já começa a me dar sintomas como se eu tivesse intoxicada. É porque é, aquele alimento faz mal para mim? Não, é porque eu passei 40 anos da minha vida comendo aquilo. Entendeu? E aí você retira, o seu organismo vai se desintoxicando daquele alimento. Quando você bota ele de novo, o organismo fala assim: ah, não, pelo amor de Deus, não. Então, é a gente aprender a ouvir o organismo. Então, eu não sei quantos de vocês sabem, mas, por exemplo, a gordura no fígado,
Hoje já se sabe que o causador de gordura no fígado não é a gordura, é o açúcar. E igual, a gordura no fígado também é um dos sintomas de resistência insulínica, que é um dos sintomas precursores da diabetes. E tudo isso por quê? Porque a gente está comendo uma quantidade exagerada de carboidratos. E quando a gente fala de ir retirando, por que que a gente retira primeiro os alimentos industrializados? Porque 100% dos industrializados tem a maior quantidade ali de nutrientes pautada no carboidrato. Por quê? Porque é o mais barato, gente. Assim de simples. Essa foi o tema da discussão no grupo, né, há uns dias atrás. Ah, não posso parar de comer carboidrato porque é mais barato. Sim, é o mais barato e é o mais barato por uma razão. Porque não é bom. Esse é o motivo. Então, por essa razão, na hora que você vai fazer a transição, fica mais caro. Porque o período de transição é caro. Mas quando você termina a transição, já é mais barato. Porque o seu organismo já se adaptou e você não necessita comer aquela quantidade gigantesca de comida. Então, você come menos, você consegue comer menos e o seu organismo não se ressente. Então, consequentemente, você gasta menos. Mas no período de transição, você vai gastar mais. Então, precisa ter consciência dessas coisas. Então, outra coisa que, né, é interessante a gente observar. Eu não sei quantos de vocês têm aquelas bolinhas, assim, no pescoço. Aquelas bolinhas como se fossem umas pintinhas umas pintinhas mesmo, marronzinha escura. Aquilo é sintoma de resistência insulínica. Ou seja, é um sintoma de pré-diabetes. Quando você retira os carboidratos, aquilo desaparece, gente. Eu tinha aquilo, um monte assim no pescoço. De tirar os carboidratos, aquilo desaparece. Sabe? Então, tudo isso que eu tô falando aqui, gente, vocês podem buscar na internet, vocês vão ver que é isso mesmo, sabe? É, então, a informação está, e o que acontece é que a gente não conecta uma coisa na outra, e o nosso sistema médico atual não trata a causa, trata o sintoma. Então, eles não vão buscar saber o porquê você está com as bolinhas. Não, gente, eles não vão buscar saber disso. Por quê? Eles vão simplesmente mandar você e cauterizar todas essas bolinhas e acabou, resolvido o problema. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa ter consciência de como funciona tudo isso, para a gente cuidar de nós mesmos, governar sobre a nossa saúde. Não é o médico que tem que governar sobre a sua saúde, é você. Você utilizar da informação que a gente já tem disponível hoje e, com base nessa informação, buscar o especialista que pode te auxiliar no tratamento. Se a gente simplesmente, hoje em dia a gente faz, né, com a medicina, a mesma coisa que a gente faz com as crianças na escola. Leva as crianças para a escola e deixa que o professor educa. É assim que a gente faz com a nossa saúde. Vamos no médico e o médico que resolve o problema. Não, gente, o médico é só um auxiliar para você governar sobre a sua saúde. Da mesma forma como o professor da escola é um auxiliar para você governar sobre a educação dos filhos, das crianças. Sabe? É você que tem que governar. Então, isso é o que tem que estar bem claro, né? Então, voltando para essa questão das vias metabólicas. Dá para fazer a transição de uma para outra? Dá. Então, você primeiro retira o carboidrato para depois introduzir a gordura. Se você meter os dois juntos, você vai ter um problema de coração. Ou vai ter um problema de AVC, ou vai ter um derrame cerebral, ou vai ter um entupimento das veias. Por quê? Porque o organismo não consegue processar aquilo, sabe? Então, primeiro você desintoxica, retirando os Camila, carboidratos, e depois você coloca a gordura. Pode falar, Esther. é o seguinte, o carboidrato, ele vira gordura, porque o organismo não consegue armazenar a molécula do açúcar, que ela é muito grande. Então, ela é transformada em gordura. Aí se associa duas gorduras, né? E uma elas vão te prejudicar mesmo. Exato. É que, na verdade, vira como se você está metendo ali um ingrediente para o organismo fabricar gordura e depois você mete mais gordura em cima. Ele vai armazenar, não tem outro jeito, né? Exatamente, exatamente. No meu caso, eu tenho problema que eu emagreço muito, sabe? E a minha facilidade é de emagrecer. Então, é muito complicado para mim. Esses dias eu estava fazendo um jejum e resolvi tirar a carne, né? Mas eu vi que é um problema para mim, justamente por isso, porque aí a gente come mais carboidrato, porque você tem a necessidade, não tem jeito. O organismo, ele pede, né? Sim, sim. Então, o ponto é, para nós, mulheres, não seria o ideal você tirar a fonte de proteína. É. Sabe? Isso por um lado. Por outro lado, por exemplo, como você, né, no seu caso, você tem a facilidade de emagrecer, então já se sabe que o seu organismo está tirando a gordura, a manutenção, a energia de outro lado.
Quando você tira esse ponto da onde o organismo está tirando energia, ele vai sentir fome, você vai sentir fome. Por quê? Você tem que dar outra via. Então, você vai comer mais carboidrato, É. sabe? Se você não come a gordura, você vai comer mais carboidrato. Eu achei muito interessante você falar sobre a questão dos valores mesmo, igual aqui em casa. Aqui em casa, eu quase que aboli o óleo. Eu faço arroz no azeite, você nem precisa pôr muito azeite no arroz, põe só um pouquinho, ou então a banha mesmo. Então, aqui em casa, 1 litro de óleo, meu Deus, depois que tem air fryer também, você não precisa fritar nada na gordura, gente. Né? Você põe Sim. um rega com azeite. Porém, Hã? exatamente. Porém, é importante dizer que a gordura, a ingestão de gordura é importante. Não, a gordura vegetal que eu digo. Ah, sim, o óleo, sim, Né? sim. Sim, é o que eu falei. Por exemplo, na Europa, as pessoas cozinham tudo com azeite. Tudo. Então. E aqui em casa, nunca usei margarina, sempre uso manteiga de leite também. Sim, tem isso também. A margarina é óleo de soja concentrado. É óleo vegetal concentrado. Então não adianta nada você tirar o óleo e continuar comendo margarina. Uhum. E você acha, então, que, por exemplo, o óleo, você falou do óleo de girassol, eu sei que ele dá um resíduo, principalmente na carne, fica horrível o óleo de girassol, né? Sim. Mas você falou que eles são piores, ele e o de milho são piores do que o de soja? Isso eu não sabia. O de girassol, se você buscar, se você tem a questão do girassol, do óleo de girassol, é a quantidade de ômega 6. Então ele é Uhum. altamente inflamatório. Uhum. Se o seu organismo já está com problemas Uhum. de inflamação, aquilo vai te fazer mal. Uhum. Entendi. Né? Então, esse é o ponto. Eles são mais caros, né? Aqui no Brasil, eles são mais caros. O de milho e o de girassol são mais caros do que o de soja. Mas eu não compro mais quase óleo mesmo. Eu uso banha. A banha, você deixa ela na geladeira, ela dura muito, né? Ela não Exato, estraga. E o azeite. exato, exato. Eu, Então, mais que nada, é uma questão da gente buscar outras alternativas, né? Porque existem. Porém, como nós somos já a terceira ou quarta geração inseridas nesse sistema, é como que a gente não consegue enxergar outras opções. É. Né? É uma questão de realmente buscar na história, é o que eu falei, né? Você tem que buscar na história. Como fazia antes? E por que mudou? Bem, Camila, e o óleo de coco, eu usava bastante óleo de coco para passar no cabelo, quando meu cabelo era mais comprido. Mas o óleo de coco, esse que a gente encontra no mercado, ele é puro, assim, ou ele já também tem um pouco de industrialização junto, como é que funciona isso? Tem dois tipos de óleo de coco. Tem o óleo de coco que não é refinado e tem o óleo de coco refinado. O que é refinado é aquele que não tem sabor. E, incluso, ele tem um sabor ruim até, sabe? Para cozinhar, ele é considerado sem sabor. Mas, por exemplo, quando você toma eu não sei vocês, mas como eu já tenho a base da minha alimentação na gordura, então quando eu vejo que me falta eu chegar no nível de óleo de gordura mínimo diário, eu vou lá e como uma colher de óleo de coco. Por quê? Porque ele tem sabor de coco. Agora, se é um óleo de coco refinado, ele tem um sabor ruim. Aí eu já não consigo fazer isso, sabe? Então, pode ser que o óleo de coco para cozinhar seja ok? Não sei, porque eu nunca provei, nunca testei, entendeu? Mas quando eu uso o óleo de coco, eu uso o minimamente processado, que é o que tem sabor de coco, né? Então, tudo vai depender do que a gente está preparando. Por exemplo, para fazer um bolo, o óleo de coco tá ok. Por quê? Porque ele vai dar um saborzinho de coco. Tudo bem, entendeu? Agora, se você usa, por exemplo, um óleo de girassol, eu já não sei se vai ficar tão bom assim. Vai deixar um gosto forte, né? Um óleo de canola, que é mais forte ainda, sabe? Então, são coisas que a gente precisa pensar e ponderar, né? Mas é uma questão de ter o conhecimento. Preparar um bolo com banha de porco é impossível, gente. Eu acho que isso já é... Eu não consigo enxergar essa possibilidade, entendeu? Mas com um óleo de oliva, talvez. Eu não sei, porque eu nunca provei. Também porque eu não sou de ficar fazendo bolo. Mas é uma possibilidade? Sim. Até porque dentro até mesmo do que é o azeite, também existem vários tipos, né? Tem o azeite que é do carocinho, tem o azeite que é da polpa, tem o azeite que é refinado, tem o azeite que é só esmagado. Então tem um monte de tipos diferentes de azeite, né? O azeite, na Espanha eles chamam de azeite de orugo, né? Que é o azeite do caroço. Ele tem um sabor mais forte, incluso eu não gosto do sabor dele, né? Porque ele é de caroço de oliva. E tem o extra virgem, que é aquele só da prensa. Ele é só prensado, a fruta. Então ele é muito mais saboroso, e é o óleo que as pessoas conseguem tomar de colherada. Então tem todas essas coisas que a gente precisa ponderar, né? Mas isso assim, falando do óleo de oliva, né? Por exemplo, ninguém vai tomar de colherada óleo de soja, gente, pelo amor de Deus. Além de ser horrível, né?
tem todo o fator de inflamação, óleo de soja, óleo de girassol, essas coisas assim que na verdade é a mesma coisa que tomar veneno, né? Mas voltando para as vias metabólicas. Então, primeiro a gente retira tudo que é industrializado, e aí começa a se retirar os carboidratos, né? Se o seu organismo está extremamente inflamado, o que os médicos recomendam é você passar um período nessa, ou seja, fazer essa transição o mais suave possível, né? Você não fazer de golpe, vou fazer em uma semana. Não, não dá. Você tem que fazer em meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, sabe? Para você ir retirando realmente aos poucos. E depois que você retira tudo, que aí já seria o que a gente chama hoje de a dieta carnívora, que é o limite, né, de você não ter ou ter muito, quase nada de carboidratos, é, ainda assim, você precisa passar um período nessa dieta, nesse tipo de dieta, para você ajudar o seu organismo a se recuperar. Então, tem médicos que dizem que é no mínimo 1 ano nessa dieta, para você realmente desintoxicar o organismo, restaurar as mitocôndrias, desinflamar, sabe? Então, precisa ter consciência de que é um processo que pode ser largo no tempo, né? E vão ter pessoas que vão chegar nesse ponto e vão começar a saltar um monte de enfermidades. Por quê? Porque o organismo já estava deteriorando no limite máximo dele, né? Então, como eu fiz, não é uma recomendação médica, gente, é como eu fiz. Diante de todas essas informações que eu já venho, né, observando isso desde 2018, ou antes até, o que que eu fiz? Eu fui retirando todos os processados, então eu entrei no que se chama, eu provei de tudo, gente, eu entrei no que se chama dieta paleolítica, que é comer produtos minimamente processados e na sua grande maioria crus, obviamente carnes não, mas frutas e verduras e vegetais crus, é, e aí eu até provei tirar, comer a sua grande maioria no orgânico, porque aí você retira também o outro fator de intoxicação, que são os agrotóxicos. Fiz isso também, observei diferença entre um e outro, então eu já sabia, entre esses dois, esse realmente vai me fazer melhor. É caro? É caríssimo, tanto aqui quanto na Europa e em qualquer lugar do mundo, é caro, né? Por quê? Porque produzir orgânico é caro. Você retira o agrotóxico, mas você tira um facilitador, que é o agrotóxico, e você insere custo de mão de obra. Então é mais caro, né? Provei esses dois, depois eu comecei tirando já tinha tirado tudo que era industrializado, entrei no que era paleolítico, aí vi, né, a viabilidade de se manter isso, e depois eu fui só reduzindo, né, então eu entrei naquela fase ok, eu vou utilizar, sim, o industrializado, ou utilizar, sim, outras coisas, mas eu vou diminuir. Então eu entrei no que era o low carb, tudo isso eu fiz com a ajuda de um aplicativo, né, para você conseguir ir medindo, né, as quantidades de ingestão de uma coisa e de outra, de um nutriente e do outro. Então, eu entrei no low carb, depois eu passei para cetogênica. Atualmente, eu estou na carnívora, né, na carnívora cetogênica, que é o que eles chamam. Então, é a base animal-based, e a base da minha alimentação não é carboidrato, a base da minha alimentação é a gordura vinda de origem animal, né, e minimamente os carboidratos, ou seja, o carboidrato está lá no topo. E quando eu como muito, no topo da pirâmide, né? E quando eu subo um pouco já essa quantidade de carboidrato, o meu organismo já ressente. Por quê? Porque eu já passei pela fase de desintoxicação. Então, qual é o sintoma, entre aspas, da desintoxicação? É quando você perde peso. Quando você tinha dificuldade de ganhar peso e você passa a perder peso, naturalmente. Por quê? Porque o seu fígado já está processando como deveria. Então, eu reverti a pré-diabetes, aquelas bolinhas. Eu reverti o fígado gorduroso, que eu tinha também. O ano retrasado, né, apresentei problemas de fígado gorduroso. Consegui reverter isso também só com alimentação, ou seja, diminui a inflamação, aquela barriga de chope, ela deixa de existir, porque você já reduziu a inflamação, né? E quando o seu organismo já começa a conseguir retirar a energia da gordura e não do carboidrato, aí é quando você entende que você teve êxito em passar a sua via metabólica do carboidrato para a gordura, porque o seu organismo já metaboliza bem a gordura. Então aí é onde você começa a perceber, você conhecendo o seu próprio organismo, que você teve êxito nessa passagem, né, nessa fase de transição, que é sair do metabolismo do carboidrato e entrar no metabolismo da gordura. Então hoje o que eu faço? Eu só mantenho isso. Mantenho isso, mantenho o jejum intermitente, né, de 12 horas no mínimo, que é aquele jejum que a gente faz durante a noite, né, entre a alimentação de um dia, a última alimentação de um dia e a primeira alimentação do dia seguinte, até para dar um período de descanso para o meu sistema digestivo, que isso também é importante, né. Então, é a mesma coisa que dizer que você passa a ter um estilo de vida um pouco mais semelhante do que deveria ser o natural, ou seja, não estar comendo 24 horas por dia e não estar comendo a base da alimentação em açúcares. Basicamente é isso.
né? Eu não sei se vocês têm alguma outra dúvida ou não. Não sei se vocês têm alguma outra dúvida, não sei se você queria falar alguma coisa, Vanilde? Sim, eu até coloquei ali já antes para ti, se for possível depois disponibilizar para a gente algumas fontes que você usa como fonte de gordura, já passou, fonte gordura. de açúcar, porque assim, a gente sabe que o organismo ele precisa de uma certa quantidade de um açúcar, mas um açúcar bom, e o que você usa, se é fruta, se é o que é para essa quantidade de açúcar, não sei se eu estou correto também, mas, deixa eu ver aqui, e proteína, né, a proteína aqui já é a carne, mas não sei se você usa algum outro tipo de proteína, o café você já falou, a gente já sabe mais ou menos a questão do café, e a água também, que ficou aquela questão da água, e que a água, eu compro água mineral, mas aí vem no plástico, daí tem toda aquela questão, mas isso é uma coisa para você responder lá no grupo, depois outra hora, é 7h20, né, aí se você tiver algumas sugestões para a gente começar a pensar e tal aí. Sim, eu procuro comer o mais natural possível, né? Então, por exemplo, tem gente que vai fazer a adaptação e de repente vai preferir tomar um whey protein. Eu evito, para você chegar no mínimo de proteína. Eu evito, por uma série de razões. Tá? Então, eu prefiro comer mais carne para não ter que comer whey, tomar whey, né? Mas a base da minha alimentação hoje é animal-based, ou seja, incluso os minimamente processados, ou seja, carne, ovos e laticínios. Basicamente é isso, né? E a questão do carboidrato, a gente nunca vai conseguir zerar, né? Porque todos os alimentos têm um pouco de carboidrato, então não dá para zerar, mas dá para manter nos mínimos, né? Isso sim dá para fazer. E para você saber se você está mantendo ou não, você precisa registrar, não tem outro jeito, você tem que anotar. Até para você saber se você realmente está chegando nos mínimos e nos máximos, nos mínimos do que você tem que tirar e no máximo do que o seu organismo precisa para gerar energia, né? Então tem que anotar. Então tem os aplicativos também que dá para usar para você ir fazendo essas medições. Até porque você vai começar a ver alterações no organismo e você precisa saber o que é que você está fazendo na sua alimentação que está provocando aquela alteração no organismo. E se você não tem os registros, você não consegue fazer uma associação, né? Então precisa registrar. Isso sim, tá? Então tem um aplicativo, eu já passei lá no grupo, o aplicativo para fazer o registro do jejum, né? Que é o que eu uso até para registrar o jejum intermitente, as horas, né? Para eu ver também, porque também não adianta eu basear em gordura e proteína e estar comendo isso 24 horas por dia. Eu vou engordar do mesmo jeito, né? Então precisa dar um determinado período de tempo para o organismo descansar, para as células do intestino se regenerarem, também tem isso, né? Então precisa dar esse período de descanso para o organismo. Então, precisa saber quantas horas você está ficando sem comer. E 8 horas, gente, é pouco. As 8 horas de sono é pouco. Tem que ser no mínimo 10, mas o ideal são 12, 14. Né? Então, aí você tem que saber quando é a sua última comida do dia e quando é a primeira comida do dia seguinte. E medir isso. Né? Não sei se tem mais alguma dúvida, mas vocês podem deixar as dúvidas lá no grupo. Não sei se eu consegui responder tudo com relação às vias metabólicas, porque esse também é um assunto bem, bem, bem complexo. Eu tentei simplificar o máximo possível aqui para vocês, né? Tirando tudo que é nomes difíceis, mas é mais para dar para vocês, pelo menos aquilo que a gente vem falando, né? A primeira toma de consciência, ou seja, é saber que isso existe, né? E a partir daí buscar mais informações. Esse é o plano. Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente até pode continuar as dúvidas no grupo, mas isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigado vocês, Salvador. Agradeço a presença de todos vocês. Pode falar, Esther. Você vai disponibilizar o link, né? Porque eu entrei mais tarde. Eu entendi errado. Eu entendi que tinha sido ontem, ainda estava chateada que eu tinha perdido. Não, é terça-feira, toda terça-feira. Uhum. Toda terça-feira, às 6 da manhã. Às 6 da manhã, a gente abre aqui o xiringuito, como a gente diz em espanhol. Abre aqui o boteco. Tá joia. Sei que soa mal, mas é mais para dizer que a partir das 6 é quando o link está disponível. Uhum. Exatamente. Tá bom? A gente sempre começa um pouquinho mais tarde, mas às 6 já está o link disponível. Tá bom? Eu queria perguntar uma coisa para você. Você faz o torresmo na panela de pressão? Não. Eu faço na panela normal. Porque eu tinha uma receitinha que punha água, um pouco de água, e punha na panela de pressão. Agora eu não sei mais como que faz, mas entendi. Então você põe ele para fritar mesmo. Uhum. Sim, é para fritar, exatamente. Até porque eu uso a gordura, né, a banha. Então, se eu colocar água, não dá para já cozinha, ele não frita. Uhum. Então tá. Outra coisa que, assim, o Dr. Lair Ribeiro dá muitas dicas também, né? Ele fala sobre o óleo de coco. Inclusive, no Maranhão, eles comem muito, fazem muito alimentação no óleo de coco, viu, gente?
E ele fala muito bem do óleo de coco, e eles falam também, tem um outro, ele é Tiago, acho que é nutricionista, ele também, eu sigo ele no Instagram, acho que também é Tiago Rocha, não tô lembrada direito o sobrenome dele. Ele fala da torrada, até o Lair Ribeiro também fala que quebra, né, o carboidrato, a torrada. Então, se vai comer um carboidrato, Então, melhor. a torrada é farinha, né? E farinha é carboidrato. Carboidrato. Então, depende né? muito do objetivo. Se o objetivo é tirar o carboidrato, não existe razão de você comer pão. Entendi. Aí Seja ele pão in natura ou pão torrado. Você substitui tudo, então, por gordura. Sim. Uhum. No meu caso, sim, mas, repito, é um processo longo. Uhum. Né? Como eu já venho fazendo isso já há quase 2 anos, então, é óbvio, o mais fácil é você voltar a comer os carboidratos. Então, quando eu observo que eu já estou voltando de novo a comer de novo os carboidratos e eu já estou ganhando peso de novo, então eu tenho que reformular tudo e voltar de novo, Sim. E aí eu perco peso. Então, é um processo. E na verdade, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Não é uma dieta em si, para você perder peso. É um estilo de vida, ou seja, você passa a viver desta maneira. Sim, no meu caso eu nem posso perder peso, então na realidade eu tenho que tomar muito cuidado com isso, mas eu tenho muito interesse, assim, nisso, porque, assim, a medicina convencional, ela é muito complicada, né, é muito complicada, então eu tô tentando ser o mais natural possível mesmo, buscando, e tô adorando as suas dicas, os seus ensinamentos, Na verdade, eu falo da minha experiência, né, porque eu não sou médica, não sou nutricionista, então eu não posso dar orientações ou indicações, eu falo do que aconteceu comigo, do que eu observei, e do meu aprendizado durante esse processo, porque são mais de 5 anos, né, nesse processo aí, buscando alternativas e fontes, etc. Mas só no último, claro, e só no último ano é que a gente vem vendo os médicos integrativos entrando em peso na internet, né, para falar sobre o assunto. Então, aí a gente consegue ter mais base científica, até pela observação dos próprios médicos, né? Então, isso é o interessante. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas dessa vez eu vou fazer, gente. Eu vou colocar lá no grupo o Instagram dessas referências, né? Porque nem todos são médicos, alguns são estudiosos e tal, mas a grande maioria são médicos, né? Que falam sobre esse assunto, para vocês terem ideia, né? E não ficar só nas minhas palavras, né? Que nem é esse o objetivo, não é o objetivo que fique só nas minhas palavras, né? Então, eu posso colocar lá para vocês terem outras referências também, né? E aí, o Laer Ribeiro, na verdade, ele foi um dos precursores, né? Porque ele é o mais antigo que está aqui falando sobre isso. Depois dele vieram todos os demais, né? Então, mas hoje em dia tem muitos mais e até tem uma série de pós-graduações surgindo em cima desse assunto. Por quê? Porque virou-se um assunto em pauta. A questão da medicina integrativa e de observar essas outras saídas dentro da medicina, que não fique só no que a gente conhece hoje como convencional, né? Por quê? Porque se chegou a esse ponto, né, da medicina só tratar sintoma e não tratar a causa, ou seja, não resolver problemas, né? Então, por isso, estão surgindo outras vias agora mesmo. Mas eu vou colocar lá no grupo, para vocês terem outras referências, e é isso, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma outra dúvida. Tá, então a gente encerra o dia de hoje, agradeço a presença de vocês, nos vemos na próxima terça-feira. Vou postar no grupo também alguns documentários, né, falando sobre o açúcar, sobre documentários que estão no YouTube, e aí até na próxima aula a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão das panelas. As panelas que a gente usa para cozinhar também interferem no que a gente come. E tem até um vídeo, um filme no Netflix falando da história do Teflon. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem a história do Teflon, mas tem um filme na Netflix que conta a história do Teflon. Então eu vou postar isso lá para vocês também, tá bom? Gente, é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Nos vemos na próxima terça. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.